Oi, gente, hoje, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, então é feriado no estado. Muito obrigada a você que acordou cedinho para estar com a gente aqui no Manhã no Ar. Olha só os destaques que nós preparamos na edição de hoje. Avião de pequeno porte cai logo depois de decolar do Aeroclube de Manaus e mata 6 pessoas. A aeronave ia para o município de Novo Aripuanã. Os relatos das primeiras pessoas que chegaram até aqui e que viram o avião descer é de que a aeronave teria parado no ar e, de repente, despencado aqui nessa direção. O Manhã no Ar traz também um relato de testemunhas que ajudaram a resgatar uma das vítimas ainda com vida e todos os detalhes de mais essa tragédia na aviação. Aqui no estúdio a gente conversa sobre segurança aérea com um especialista em prevenção a acidentes da aeronáutica. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, como eu falei, e a comunidade católica tem aí programação durante todo o dia. Os festejos de 2016 têm como tema a passagem da Bíblia do Evangelho de João. Maria, ensina-nos a seguir teu filho. O lema é fazei tudo o que eles vos disser. No quadro Mais Saúde, a gente fala sobre o veganismo, que é a dieta sem produtos de origem animal. Você sabia que até crianças estão seguindo aí esse tipo de alimentação? Mas será que isso pode prejudicar de alguma forma no desenvolvimento delas? Você nunca comeu carne? Não. Nunca? Nunca. E nem sente falta? Não. Tem ainda o Peladão a bordo. Ontem teve a prova da rainha. Falamos também de futebol feminino. O Brasil vence a Costa Rica na Arena da Amazônia. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6h03, estamos ao vivo como todos os dias e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes, algo que você acha interessante, diferente ou te deixe revoltado, que aconteça aí perto da sua casa ou do seu trabalho. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, anota aí se você não tem ainda, 992258767. Você também pode entrar na nossa página do Facebook e interagir com a gente por lá. A gente começa a edição de hoje falando sobre a triste notícia do acidente aéreo que matou 6 pessoas na manhã de ontem. O avião modelo sertanejo iria para Novo Aripuanã, na calha do Rio Madeira, mas caiu logo depois da decolagem, bem próximo ao Aeroclube. Nenhuma das pessoas que estava a bordo sobreviveu, infelizmente. Essas são as primeiras imagens da aeronave já no solo, por volta de 7h50 da manhã. A equipe da TV A Crítica conseguiu entrar na reserva ambiental minutos depois da queda do avião. Chegar até aqui não foi fácil, é um local de mata fechada, no bairro da União, atrás de um condomínio de casas, bem próximo ao Aeroclube de Manaus. E os relatos das primeiras pessoas que chegaram até aqui e que viram o avião descer é de que a aeronave teria parado no ar e, de repente, despencado aqui nessa direção. O monomotor era semelhante a esse da Embraer, modelo sertanejo. Ele partiu do Aeroclube de Manaus para o município de Novo Aripuanã, a 1 hora de voo da capital, mas apresentou problemas minutos depois da decolagem. Aquele impacto, né, brusco, parece freada. A impressão que deu que ele, né, desviou daqui, desse meio. Fez barulho, explodiu? Barulho, assim, aquela... Isso no ar ainda? No ar. E no meio do mato, e aquela fumaça preta já. Este senhor ajudou nos resgates, foi um dos primeiros a entrar na mata. Tinha fogo e fumaça no local, mas ainda foi possível tirar das ferragens um passageiro com vida. Quando ele caiu, eu corri e saí gritando, tem alguém vivo, me responda que eu vou ajudar. Saí gritando no meio do fogo, né? Tem alguém vivo, me responda. Aí ele pegou, levantou a mão. Aí vi que dá para dar socorro para ele. Então, eu me exponho, entendeu? Fui buscar ele e voltei com ele. Quando eu chego com ele, a menina lá gritando, tio, me ajuda. Aí na hora que eu vou para ajudar ela, que eu corro, a outra explosão vem de baixo, não tem? Pô, e começou a consumir ela de fogo, né? Aí não deu para me buscar. 6 pessoas morreram no acidente. Os bombeiros tiveram dificuldades para identificá-los entre os destroços. O piloto é o único que não se queimou, mas ele foi cuspido da aeronave. Ele ficou uns 10 metros de distância do ponto de impacto
da aeronave aqui atrás da gente, mas já estava em óbito também. Gente, uma tragédia, né? Uma das vítimas da queda da aeronave era o ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Ele estava indo para Novo Aripuanã fazer um levantamento geológico. Fred Cruz, como era conhecido, era bastante conhecido não só na área, mas também jornalista, por jornalistas, um grande profissional realmente. Vamos ver a reportagem. No avião estavam 5 passageiros e o piloto João Jerônimo, que no impacto foi arremessado da cabine e morreu na hora. Juan Lemos e a filha, Ana Alice, moravam em Novo Aripuanã e estavam voltando para casa. Essa foto de Alice foi tirada pelo pai dela momentos antes da decolagem. Pessoas que estavam no local ainda chegaram a ver a menina com vida. Foi a primeira explosão, já chegou junto. Aí teve a segunda explosão, foi a hora que a neném já estava em chama. Chegaram a ouvi-la, né? Ouvindo ela andar chamando, o tio me ajuda. Também estavam na aeronave o ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, João Frederico, que iria ao município para fazer um levantamento geológico para áreas de assentamento. O filho dele esteve no hospital 28 de agosto procurando informações do pai e descobriu que ele não era o sobrevivente. Infelizmente, está no braço de Deus agora e posso fazer orar por ele. Henrique Ties Neto era engenheiro florestal e também estava indo ao município a serviço de uma madeireira. Às 10h30 da manhã, os corpos das 5 pessoas que morreram com a queda foram levados do local pelo IML. No fim da manhã, investigadores do CENIPA levaram para a perícia peças da aeronave, incluindo o motor e a hélice. No início da tarde de ontem, o único passageiro da aeronave que foi socorrido e levado ainda com vida para o hospital 28 de agosto não resistiu aos ferimentos. Ele teve quase 100% do corpo queimado. O empresário Jefferson Juarez estava em Manaus há poucos meses e nem tinha trazido a família para cá. Logo depois do acidente, ele foi resgatado dos escombros pelos moradores da área próxima de onde o avião caiu e foi atendido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. A soldado que fez os primeiros procedimentos explicou que ele agradeceu a chance de ainda estar vivo. Fez várias orações, agradeceu pelo livramento, falou sobre a família, esposa e filhos. Perguntamos o nome dele várias vezes, mas acho que devido ao trauma, às vezes mesmo até a confusão do acidente, ele não nos respondeu. Veio falando as coisas dele mesmo, então acompanhamos, fizemos os primeiros socorros na oxigenoterapia, verificamos o estado de fraturas ou não e socorremos aqui para o 28 de agosto. Por volta de 1h da tarde desta quarta-feira, Jefferson Juarez morreu no hospital. De acordo com amigos dos 2 empresários que estavam no avião, Jefferson e Henrique Ties Neto viajavam juntos para Novo Aripuanã porque queriam investir no setor madeireiro. E eles tinham uma parceria no negócio de madeira. O Henrique era um engenheiro florestal do Jefferson, né? E ainda na manhã de ontem, o representante do dono do avião deu uma coletiva para a imprensa e falou sobre o acidente. Ele disse que o monomotor estava em dia e apto para decolar. A entrevista coletiva foi na sede da empresa Tio Táxi Aéreo, no Aeroclube. Mas Antônio Mendonça, que representa o proprietário do avião, disse que eles usam aquele hangar, mas a aeronave é particular. Pertence a Daniel Dias Moreno, dono da empresa Moreno Viagens, que opera na região de Novo Aripuanã. Segundo ele, não havia relações comerciais com os passageiros, que teriam embarcado de carona. Ele não deu maiores detalhes sobre o voo. Se limitou a dizer que vão aguardar o resultado das investigações. Trata-se de uma aeronave particular que estava fazendo um voo do próprio proprietário, do qual estava indo para um destino a Novo Aripuanã e sofreu um acidente do qual não posso dar informações nenhuma até que o CERIPA, que é o órgão investigador, se posicione sobre as causas do acidente. A aeronave estava com a manutenção em dia? Sim, a aeronave estava com toda a manutenção em dias. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que quem vai dizer as causas do acidente é o CERIPA. E até o início da noite de ontem, apenas os corpos do geólogo Frederico Cruz, o Fred Cruz, e o piloto João Jerônimo tinham sido liberados pelo Instituto Médico Legal. Os familiares reclamaram da burocracia para a liberação dos corpos. Os primeiros corpos a serem liberados do Instituto Médico Legal na tarde desta quarta-feira foram do piloto João Jerônimo e do geólogo Fred Cruz. A identificação do comandante foi mais fácil porque ele foi o único não carbonizado completamente. Já o ex-diretor do IPAAM precisou de exames médicos trazidos pela família para que fosse liberado. Devido ao grau de complexidade na identificação por conta
da carbonização, eu solicitei um prontuário dental para se basear pelo DNA, né? Até o início da noite desta quarta-feira, os corpos de Juan Lemos e da filha dele, Ana Alice Ribeiro da Silva, de 6 anos, continuavam no IML aguardando documentação vinda de Novo Aripuanã, onde eles moravam. Para a família, a burocracia foi ainda mais dolorosa. Além do sofrimento de ver uma pessoa da família carbonizada por causa do desastre desse, você ainda tem que sofrer o dobro para ficar nessa espera. Já os outros 2 passageiros, os empresários Henrique Neto e Jefferson Jansen, não tinham muitos familiares no estado e a identificação foi um pouco mais complicada. O corpo de Henrique saiu do IML por volta das 6h30 da noite, enquanto o de Jefferson aguardava a vinda da família de Curitiba. A previsão da chegada deles em Manaus era no fim da noite de quarta. E as pessoas que foram liberadas, os corpos que foram liberados, do geólogo Fred Cruz e do piloto João Jerônimo, eles começaram a ser velados ontem por familiares e amigos ainda chocados com essa tragédia. Vamos ver como é que foram as últimas homenagens. O corpo do geólogo Frederico Cruz, que tinha 58 anos, chegou por volta das 9h30 da noite desta quarta-feira no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa. No local, amigos e familiares prestaram as últimas homenagens à vítima e consolaram o pai de Frederico, seu João Pinheiro da Cruz, de 87 anos, e o filho mais velho, Michel Cruz, que ainda não acredita no que aconteceu. Na minha cabeça, eu ainda estou aguardando a ligação do meu pai, entendeu? Para buscá-lo no aeroporto. A perda de um ente querido é sempre uma perda inestimável, né? Por mais que eu resolva as questões com a companhia aérea, nunca vai suprir essa ausência. Frederico Cruz tinha 36 anos de profissão na área de geologia. Chegou a ser secretário de Estado do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e secretário municipal de Presidente Figueiredo. O geólogo Antônio Pinto Andrade era amigo desde 1976 e lamenta a perda do companheiro de profissão. Fred sempre foi um grande amigo, né? Sempre um profissional apaixonado pela geologia, um grande profissional. Eu vejo que o Amazonas perde o seu maior defensor, o seu melhor geólogo. Com certeza fica a saudade, o Fred, pelo que o Fred representou na vida de todos nós, né? Todos nós, colegas, geólogos, profissionais. Já o velório do piloto João Jerônimo, que tinha 38 anos, aconteceu na funerária São Francisco, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A esposa da vítima não quis gravar entrevista. O pai dele lembra que foi o maior incentivador para que o filho entrasse na aviação. Eu levei ele para ser mecânico, só que ele não quis ser mecânico. Ele disse, papai, eu quero ser piloto. Então eu digo, se você vai ser piloto, entendeu? O piloto tinha 15 anos de aviação e o corpo será enterrado no cemitério Tarumã às 4h da tarde desta quinta-feira. Já o geólogo Frederico Cruz será enterrado às 9h da manhã no cemitério São João Batista. Ano passado, nós exibimos aqui no Manhã Anual uma reportagem sobre os desafios da aviação civil regional. Nossos repórteres, à época, entrevistaram pilotos, passageiros e mostraram denúncias graves, como pistas não homologadas, que são usadas normalmente para pousos e decolagens. A gente vai rever essa reportagem especial, feita pelo José Augusto Souza e pelo Carlos César, porque há importantes informações que podem, de repente, ajudar até a esclarecer esse tipo de acidente. Vamos ver a reportagem, vamos rever essa reportagem. A floresta sob os seus pés. Depois a cidade grande, mas nem deu para aproveitar a vista. Dona Rosilene veio de Apuí porque precisa ver o filho com urgência. Eu estou vindo visitar meu filho que sofreu um acidente de lanche. Por que a senhora não veio de barco, por exemplo? Porque fica muito longe. Fica mesmo. Em 1h e 45 minutos, ela percorreu os 450 quilômetros até Manaus. De barco, levaria 4 dias e correria o risco de chegar tarde demais. Se para muita gente a aviação particular pode ser considerada um artigo de luxo, quando se trata de Amazônia, o transporte aéreo pode ser a única esperança para milhares de famílias. Brasileiros que vivem isolados na floresta e dependem do envio de documentos, dinheiro, peças para as usinas termoelétricas e até atendimento médico.
Numa região sem estradas, as curvas dos rios podem dobrar a distância até a capital. É o caso de Eirunepé. A viagem de barco dura 15 dias. De avião, são 4 horas e meia. Mas no ar, os desafios são outros. Comandante Osvaldo, 38 anos de voos na Amazônia. Experiência que permite a ele dizer: a Amazônia é bem peculiar. Nós temos muitas pistas que são despreparadas e as condições atmosféricas também exigem bastante. Nestes céus vale a habilidade dos pilotos. 95% dos voos são visuais. Os aeroportos do interior do Amazonas não têm instrumentos que auxiliem pousos e decolagens. A maioria dos voos é visual. É a experiência, é a habilidade, é o conhecimento da região típica. Há uma diferença para a época da chuva, do inverno e do verão, totalmente diferente. Parece difícil, mas dá para complicar ainda mais. Por causa da cheia dos rios, muitos moradores se mudam para a parte alta das cidades, justamente onde estão os aeroportos. É o que acontece em Canutama. Olha só a quantidade de casas ao longo da pista. A facilidade de acesso aos aeródromos leva a situações como essa. Imagine o susto do piloto com essa ultrapassagem inesperada. A história do Manuel é ainda mais curiosa. Fui decolar numa pista noturno, né? Há uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Ela não era cercada. Na hora da decolagem, precisamente como a gente chama, termo técnico, na rotação, uma anta passou e bateu no meu trem. E com isso eu tive que vir até Manaus com o trem danificado e pousei aqui sem o trem. Obstáculos na terra e no céu. Os urubus são inimigos mortais da aviação. A política do poder público, a política da prefeitura é sempre colocar o lixão da cidade próximo do aeroporto. Não sei por que se entende dessa forma. Nos últimos 10 anos, a aeronáutica registrou 131 acidentes com aeronaves no Brasil, causados por colisão com objetos no solo ou no ar. Um urubu já obrigou o comandante Osvaldo a fazer um pouso de emergência. Graças a Deus, ele só fez um buraco na asa. Eu posei e tivemos que reconstituir toda a asa. Mais graves ainda são as falhas na cobertura de radar e satélite que existem na Amazônia. Quem faz táxi aéreo garante que entre São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga há trechos onde é preciso voar às cegas, numa região cheia de montanhas e nevoeiros. Pontos esses que, dependendo da direção que você estiver voando, vai dar 5, 8, 10 minutos no máximo, que você não consegue realmente uma comunicação. Se outra aeronave vier na direção, por exemplo? O preocupante é exatamente esse, porque ele decola, aí ele chama para informar o nível que ele está, ele não consegue, aí ele não está sabendo realmente se está vindo outra aeronave ou não. Quando se trata de Amazônia, os planos de voo também precisam ser muito bem estudados. O Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É maior do que Espanha, Portugal, França, Suíça, Bélgica e Holanda juntas. Agora imagine que nessa área só existem 4 pistas para voos noturnos e apenas 6 lugares para reabastecimento de combustível. Tefé, São Gabriel, Tabatinga e Carauri temos combustível em Manaus. Ou seja, se precisar voar para uma dessas cidades aqui, a pessoa, o piloto precisa vir até Porto Velho para reabastecer. Entendeu? Para poder voltar com segurança para Manaus. Por se tratar de uma região muito grande, você tem essa logística de se vai chegar onde você quer e voltar a Manaus de dia ou de noite. Ah, vai chegar de noite, então você tem que cuidar do abastecimento, tempo de voo, tempo na rota, como é que está a meteorologia. E a região aqui, o tempo é bem, como a gente está acostumado, é bem estável. Simon voa desde 2009 e já atravessou a floresta várias vezes para salvar vidas. Nunca sofreu um acidente. Garante que só voa para pistas homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil. O problema é que apenas 23 das 62 cidades do Amazonas têm aeródromos públicos homologados, ou seja, com as condições mínimas de estrutura. As empresas de táxi aéreo são proibidas pela ANAC de pousar em mais da metade do estado. Isso na teoria. Este piloto, com 45 anos de experiência,
faz uma revelação estarrecedora. Segundo ele, os voos para pistas ilegais são frequentes, inclusive com o aval de autoridades. Como é que chega nos interiores vacinas, autoridades, juízes, promotores? Todos os pilotos, todas as empresas aéreas acabam tendo que pousar em pistas não? Todas vão, inclusive, todas vão, sem exceção, inclusive aeronaves públicas. Levando autoridade. Autoridade, governador e tal. E a ANAC sabe disso? A ANAC sabe como é que o cara foi lá e fez esse evento. Será que foi de helicóptero? Daniel Moreno afirma que empresas aéreas e pilotos vivem num dilema. Por um lado, correm o risco de levar multa e até perder a autorização para voar. Por outro, se não viajarem, várias cidades amazonenses podem entrar em colapso. Se a fiscalização acontecer de verdade e todas as aeronaves forem proibidas de pousar em pistas homologadas, o que acontece com o Estado? Se as autoridades fizerem isso, vai ser tocar fogo na cidade, quebrarem, vai fazer o diabo, porque quando vê que está morrendo, faltando um remédio, faltando dinheiro no banco, como é que o avião vai pousar? Dinheiro que levam, transvalores, vão de avião em todas essas pistas. A dificuldade de legalizar pistas se deve principalmente à falta de recursos das prefeituras. É preciso investir em funcionários, brigada de incêndio, segurança. O governo do estado afirma que existem planos para a construção de 7 aeroportos e reforma de outros 17. A Secretaria de Aviação Civil, ligada ao governo federal, também promete investimentos para a reforma e ampliação dos aeroportos de Tabatinga e Tefé, que já são homologados. A ANAC informou que fiscaliza as operações nos aeroportos com base em denúncias e ações programadas e que autoriza operações em pistas não homologadas em casos de emergência. Enquanto essas promessas não são colocadas em prática, os pilotos continuam a enfrentar o voo cego, a falta de pistas, de combustível e de auxílio de navegação. Mas dão esperança a pessoas como a dona Nilda. A neta dela saiu de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, e chegou em Manaus a tempo de ser salva pelos médicos. E a gratidão dela é para o piloto do avião. Queria agradecer, dizer muito obrigado pela bravura dele, assim, o tempo tá fechado, tudo escuro. Aí ele ficou rodando, deu mais 5 voltas, rodou, e ele disse que ia estabilizar no ar até parar a fumaça, muita fumaça, né? Aí a gente fica com o coração na mão, porque a gente não sabia se ia descer ou não. Por isso que a gente se atrasamos, chegamos 4 horas, 4h30, devido à turbulência, né? Mas só tenho a agradecer mesmo. Então, essa reportagem foi exibida, como vocês viram aí, em setembro de 2015. Muitas das informações continuam atualíssimas, né? E mostram também o trabalho, o lado positivo, o trabalho dos pilotos aqui da região amazônica, que levam com muita hombridade, a maioria, felizmente, com muita hombridade, esse serviço tão importante, fundamental para o deslocamento de pessoas e de cargas também na nossa região. A gente continua falando sobre essa tragédia, né? A tragédia que provocou a morte de 6 pessoas na manhã de ontem, para tentar entender as possíveis causas desse acidente, como funcionam as questões de segurança, e principalmente no perímetro urbano, e também como vai ser feita a investigação das causas desse acidente. A gente recebe aqui no Manhã no Ar o chefe da seção de prevenção do Seripa 7, Major Aviador Almeida. Muito obrigada por o senhor ter vindo. A gente sabe que durante o dia inteiro, né, ontem o senhor participou diretamente aí do início dessas investigações. O senhor aceitou o nosso convite. Muito obrigada por ter vindo, Major. Obrigado, Daniele. É interessante também a Força Aérea, em determinados momentos, ela até poder contribuir para a sociedade, explicando realmente o papel da Força Aérea nesse momento. Major Almeida, o senhor chegou logo nos primeiros momentos, né? Qual foi o cenário que o senhor, ao entrar na mata, se deparou? Bom, o cenário é um cenário como de todos os acidentes que a gente tem acompanhado. Normalmente tem
ele tem bastante destruição em determinados momentos, como foi o caso de ontem. A aeronave ela tem um certo grau de dano, principalmente devido ao que ocorreu, que no caso é a explosão. E principalmente também os destroços. Quer dizer, teve o impacto em si, que já causou ali, depreciou a fuselagem, tudo, mas o maior dano realmente da explosão. Ela aconteceu porque os tanques estavam cheios, era o início de um voo relativamente longo, 225 quilômetros. Então, Daniela, na verdade, nós estamos na fase da ação inicial. Eu estou fazendo os levantamentos iniciais dos fatos, nesse momento são fatos. Aquela parte de juízo de valor é parte da investigação, é um segundo momento. Inicialmente, eu estou fazendo os levantamentos, mas usando lógica, a aeronave estava decolando de um ponto para outro. Para chegar a esse outro ponto, ela tem que ter um combustível suficiente para chegar lá. E se ela tinha acabado de decolar, acredita-se que ela tinha o combustível suficiente. Ou seja, estava com a quantidade bastante quantidade de combustível. Então, provavelmente que tenha causado a explosão realmente. Me chamou muita atenção, Major, o fato de ter sido, ela ter caído próximo do final da pista, né, próximo dela levantar voo, mas a gente vê que houve um deslocamento para a esquerda, né? Isso pode ter sido ocasionado pela própria falha que já ocorreu, esse deslocamento para a esquerda, ela não caiu em linha reta, houve um deslocamento bem radical, bem acentuado para a esquerda, a gente vê isso bem claramente, inclusive quando a gente faz o trajeto numa arte gráfica. O senhor acredita que isso pode ter sido parte da falha, ou como se especula que o próprio piloto, ao saber disso, desviou das casas? Então, Daniela, na verdade, essa parte aí de fazer realmente uma ideia de o que aconteceu, eu ainda não cheguei nessa fase. Eu preciso realmente coletar dados para poder, a partir daí, trabalhar com as hipóteses prováveis. Então, realmente, agora eu ainda não tenho essa informação para poder te dar. Quais são os dados e as peças que vocês recolhem durante a perícia e a investigação que são fundamentais para chegar a esse resultado? Vai depender, basicamente, da assinatura da ocorrência. Dependendo do tipo de ocorrência, a gente, principalmente quando tem sobrevivente, principalmente com o piloto, vai depender. Se ele reportar que houve qualquer tipo de falha do motor, aí nós trazemos o motor para o Seripa e nós levamos ele para conclusão de um laudo técnico para informar o que causou realmente. Isso vai depender muito do tipo da ocorrência. Motor é uma parte, sem dúvida nenhuma, importante, fundamental, aqui, né? Falando de uma maneira bem fácil, o motor é o que faz a aeronave voar. É o coração da aeronave, coração da aeronave. Agora, esse tipo de aeronave, o monomotor, né, sertanejo, como é conhecido, não tinha caixa preta, né? A caixa preta, ela tem em aeronaves a partir de que porte? Então, vai depender do tipo da regulamentação e principalmente do ano de fabricação, tá bom? A caixa preta. Essa aeronave, ela é fabricação de 81 e nessa época ainda não tinha esse tipo de dispositivo na aeronave. A gente muito fala, sobretudo nessa época, né, de quando há um fato como esse, e as pessoas estão realmente assustadas e chocadas ainda, porque foi uma sequência grande no Brasil e no mundo de acidentes, começando com o Chapecoense e outros que aconteceram ontem, inclusive 3 acidentes aí pelo mundo envolvendo aeronaves, incluindo essa de Manaus. Então, assim, a gente ouve muito falar no trabalho Seripa, né, que é um trabalho contínuo, mas, sobretudo, nesses momentos. Eu queria que o senhor detalhasse exatamente como é o trabalho de investigação. Para nós, leigos, a gente acha que demora bastante tempo para sair um resultado, às vezes anos, né? Mas é porque realmente necessita de uma precisão nos dados, né? Eu queria que o senhor detalhasse esse trabalho do Seripa. Então, o trabalho de investigação, nós temos o curso de formação no CENIPA, que é o centro, e lá nós aprendemos todo o passo a passo do crash site, que nós chamamos o sítio de destroços. Lá nós identificamos quais são os primeiros pontos, o primeiro toque, o tipo de pouso forçado, de que maneira que a aeronave bateu, como é que ela ficou no seu final. Os corpos também, eles nos dão os indícios também, principalmente quando não há sobrevivente, de como é que se procedeu a ocorrência. E principalmente no início, o crash site, eles não dá realmente a maior quantidade de indícios
dos fatores que contribuíram para aquela ocorrência. Quer dizer, até a maneira com que os destroços estão ali distribuídos, espalhados, é uma informação relevante. Posicionado, os destroços posicionados, a gente tem que identificar qual foi a posição inicial do impacto, qual foi a posição final, a posição dos corpos, o tipo de fratura quando não há sobrevivente e não há uma caixa preta. Isso tudo é importante para a investigação. E o grande objetivo, no final das contas, assim, não se pode mais retomar a vida daquelas pessoas que perderam no acidente, mas o grande objetivo é evitar que outros acidentes, pelo menos similares àquele, voltem a acontecer. Então, é interessante pontuar que a investigação realizada pelo sistema CIPAE, que o CENIPA é o órgão central desse sistema e o CERIPA é o regional, ela visa realmente fazer a investigação para descobrir fatores que contribuíram para aquela ocorrência, a fim de que sejam emitidas recomendações de segurança de voo e que evitem a recorrência daquela ocorrência ou mitiguem esses fatores contribuintes. Isso efetivamente acontece? Acontece. É porque realmente trabalhar com segurança de voo a gente só vê quando não há acidente. Quando há acidente, e será que a segurança de voo está sendo bem feita? Está, com certeza está sendo bem feito. Major, inclusive isso serve de alerta para os fabricantes, quer dizer, os fabricantes a gente normalmente vimos agora nesse acidente de Chapecoense, veio uma equipe da Inglaterra, porque era de fabricação inglesa, aquela aeronave do caso da Chapecoense. Nesse aqui é uma Embraer, uma de fabricação nacional, o sertanejo. Os engenheiros dos fabricantes, eles acompanham e de que maneira acompanham essa investigação? Com certeza. Quando o CENIPA ele emite a informação internacional através da ANAC que houve a ocorrência com a aeronave, normalmente o fabricante ele coloca à disposição o elemento credenciado dele. Eu não estou falando que vai ser nesse caso, vai haver, mas normalmente acontece. E mesmo assim, quando não acontece, que às vezes o fato ele foi muito ligado à operação, à falha de operação do ser humano, uma falha operacional. Aí às vezes o fabricante realmente não acompanha. Então depende, ele vai até um determinado ponto. Se fica comprovado que foi uma falha humana, ele não tem ali muito o que fazer, também dependendo do caso, né? Porque pode ser uma falha humana, mas que de alguma maneira a tecnologia, a máquina, ajude o ser humano a falhar menos. Claro. Na verdade, eles participam como assessoria da investigação. Uhum. Tá. Entendi. Eu queria falar agora, eu sei que a sua especialidade é segurança de voo, mas o senhor está aqui trabalhando na região amazônica há pelo menos 12 anos, como militar deve voar muito, nós como jornalistas também, né? E nós temos algumas curiosidades, e eu entendo que não é sua área técnica, o senhor não é piloto, mas eu gostaria que o senhor prestasse alguns esclarecimentos sobre algumas peculiaridades regionais, né? O voo na região amazônica, de um modo geral, ele requer mais cuidados que outros lugares? Então, só fazendo uma correção, eu sou piloto. Ah, o senhor é piloto? Eu sou piloto de Olha. Avião e helicóptero, apesar que eu tenho especialização mesmo em voo de asas rotativas de helicóptero. Eu falei isso porque antes da gente começar, você falou assim, olha, a minha área é segurança, então eu imaginei que o senhor não fosse, então melhor ainda para o senhor responder isso. O senhor já voou na Amazônia, então melhor ainda a gente fica mais à vontade para conversar sobre isso. Eu queria saber, existem algumas peculiaridades para vocês, pilotos, e o senhor pode falar como piloto e como especialista em segurança? Olha, para poder falar, a gente tem que remontar um pouco até o projeto Civan, década de 90, início dos anos 2000, realmente o Brasil ele conseguiu, através do projeto Civan, que foi a ferramenta que foi utilizada, realmente proporcionar cobertura radar em todo o Brasil, e não só cobertura radar, também com uma parte de comunicação, ser realizada em todo o Brasil. Ou seja, todo o Brasil ele é coberto por radar e parte de comunicação. Isso nos dá aquela segurança de coordenação do tráfego aéreo. Agora, há as peculiaridades de cada região, assim como a Amazônia tem as peculiaridades da região dela. Quais são, por exemplo? A quantidade, de acordo com a dimensão, um pouco menor de aeroportos, da infraestrutura aeroportuária. Quer dizer, você voa aqui na região amazônica, e quem voa sabe bem disso, muitos quilômetros, né, muitos minutos, às vezes horas, sem ter um ponto, dependendo da época do ano, né, quando os rios, por exemplo, invadem a floresta, sem ter um ponto de escape, sem ter um ponto possível para um voo, para uma parada, para um pouso de emergência. Ele não existe. Existe floresta, existe água. Mas isso não é uma peculiaridade da região amazônica. Existem áreas, por exemplo, montanhosas em outros lugares do mundo ou mesmo da região, que também há uma similaridade, né?
A região amazônica, ela tem as peculiaridades dela, principalmente pela dimensão, pela própria ocupação do terreno, assim como as outras localidades também têm. Vai de acordo com, principalmente, atividade econômica, etc. Eu queria voltar àquele assunto que você falou anterior do Civan. Eu acompanhei bastante a instalação do Civan como repórter na época. Acompanhei um dos primeiros voos ali que tinha justamente para demarcar a área. E à época, eu me lembro muito bem dessa situação, na região amazônica inteira, existiam grandes vãos sem o radar. Existia um radar em São Gabriel da Cachoeira, um em Tabatinga, um em Manaus e nas capitais, na verdade, Porto Velho, Boa Vista. E se viajava vários quilômetros, aí sim, absolutamente no escuro, né, em termos de radar, continuava a comunicação via rádio. Existiam palavras, na época, palavras-chave da comunicação do piloto com as torres, né? Para se saber alguns quilômetros depois, os pontos que ele já tinha passado, né? O Civan, ele fechou esses buracos negros. Muito se discutiu também a existência deles na época da queda do avião da Gol, na Serra do Cachimbo, né? Muito se discutiu, existe ponto negro, ponto escuro, não existe. O fato é que tudo isso é especulação. Hoje o Brasil inteiro é coberto por radar, é isso? Positivo. Não existe nenhum ponto, nem na região amazônica, qualquer outra região, que não tenha essa cobertura. Nós temos a cobertura radar suficiente para dar segurança à atividade aérea no Brasil. Major, a gente falou já de peculiaridades regionais. Os pilotos da região amazônica, eles são mais especializados do que outro? Por exemplo, um piloto que não seja da região, ele tem mais dificuldade de se adaptar à região do que outros na sua avaliação? Bom, o piloto, primeiro, para ele poder ter as certificações dele, ele tem que estar habilitado pela ANAC. E a partir daí, consequência, a própria atividade aérea te dá experiência, entendeu? Se eu falar como piloto de helicóptero na Amazônia, a gente tem algumas peculiaridades. Porém, a partir da sua experiência, da sua habilitação, você consegue com certeza voar com segurança, em qualquer lugar. O senhor falou, a gente conversando antes da entrevista aqui no ar, o senhor estava me falando que existe uma média de 16 incidentes na região amazônica ou no estado do Amazonas? Então, dentro da área de jurisdição do Seripa 7. Quais são os estados? Então, na verdade, eu preciso até para esclarecer, o CENIPA é o órgão regional, é o órgão central. Nacional? Ele tem nacional. Ele investiga exatamente acidentes com aviação regular, que a gente chama do RBAC 121, que é as empresas comerciais, e aviação estrangeira. E as aviações regionais, que são aviações particular, que é o RBH 91, e o RBAC 135, que é o táxi aéreo, são responsabilidade dos seus órgãos regionais. Nós temos 7 serviços regionais. No caso, o senhor representa o Seripa. Eu represento o Seripa 7, ou seja, o 7º Seripa, que abrange o Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Nesses 4 estados, então, a média anual seriam de 16 acidentes? Entre 15 a 16 acidentes e incidentes graves. O que aconteceu agora, inclusive, foi o 16º, né? Foi o 16º. Dentro da média da estatística. Exatamente. Isso é considerado, comparado a outras regiões do país e do mundo, é considerado aceitável, é maior ou menor? Então, Daniela, eu posso falar para você em comparação com os outros Seripas, que eu tenho esse dado, eu tenho esse indicador. Nós estamos entre segundo e terceiro com a menor quantidade dos Seripas. O Seripa 2, que é responsável pelo Nordeste, cobriu a área de jurisdição do Nordeste, ele tem em torno de 12 a 13 ocorrências por ano. Nós temos entre 15 a 16, o Seripa 1, que é Pará e Amapá. Nós temos os Seripas que têm maior quantidade de ocorrências, principalmente também pelo volume da atividade aérea. Isso que eu ia perguntar, então é proporcional, não é proporcional? Praticamente proporcional. O Seripa 4, lá que ele toma conta da parte sudeste, ele tem em torno de 45 a 48 ocorrências. Mas o volume também de voos é imensamente maior. Elas obedecem a um determinado padrão, esses acidentes ou incidentes graves. Por exemplo, na maior parte é decolagem, na maior parte é no pouso, na maior parte é uma falha humana. Elas obedecem a um determinado padrão e qual seria esse ou não? Sim. Nós trabalhamos com estatística. Como é que nós vamos trabalhar principalmente com prevenção? Nós temos que ter uma fotografia da área da nossa área de jurisdição.
num trabalho estatístico que nós fizemos de 2007 a 2015, nós identificamos que dentro dessas 15 ocorrências anuais, 30% a 40% está voltada com realmente a falha do motor em voo. A outra grande parte, em torno de 20% a 25%, ela está voltada por perda de controle em voo e no solo. Mas, ou seja, a falha de motor em voo realmente é o que nós temos trabalhado mais, inclusive em simpósios, atividades educativas, que é a nossa parte da prevenção. Algo que justifique isso é falta de manutenção? Depende, Daniela, vai depender realmente do fruto da investigação, dos fatores que contribuíram. Não dá para dizer, não tem manutenção. Tem, é porque são muitas variáveis, não dá para realmente você generalizar. Major Almeida, vamos voltar então para a gente finalizar do caso que aconteceu ontem. As investigações já começaram, elas começam a partir do momento que vocês chegam no local do acidente. E agora quais são os procedimentos, os trâmites e os prazos para algum resultado? Então, a partir de ontem nós demos início então à investigação desse acidente com essa aeronave. Nós estamos então naquela fase que nós chamamos de ação inicial, que é uma fase que nós coletamos dados para poder nos dar subsídios, para numa segunda fase realmente fazer a parte de análise de causa e efeito, para no final nós emitirmos as recomendações de segurança de voo. Como cada investigação ela tem a sua peculiaridade, então nós não temos um prazo definido. Nós tivemos há uns 3 meses atrás uma ocorrência com uma aeronave que o piloto identificou uma falha, uma determinada variação no motor e ele pousou. Então não dá para comparar que essa ocorrência com essa de ontem, ela tem a mesma data de desenvolvimento da investigação. Então realmente não há um prazo estabelecido. Mas pode durar meses ou até anos? Se chega normalmente a um resultado ou não? Então, às vezes não. Daniela, sempre se chega a um resultado, principalmente porque você tem a factualidade, entendeu? No CERIPA, o CERIPA mesmo, nós trabalhamos para trazer os fatores contribuintes para aquela ocorrência, para evitar ocorrências futuras e também para dar um retorno para a sociedade. Então, nós trabalhamos com celeridade, mas muitas vezes não há como se fazer com tanta celeridade. Mas nós trabalhamos com celeridade e em compromisso realmente com o nosso papel, que é realmente fazer a investigação e fazer prevenção, evitando que novos acidentes ocorram. Major Almeida, muito obrigado. Major Aviador Almeida, chefe da seção de prevenção do CERIPA. Ele trabalhou ontem o dia inteiro, desde a hora do acidente ali por volta de 8 horas da manhã até meia-noite. Mesmo assim, se dispôs a vir cedo aqui conversar com a gente aqui no Manhã no Ar. Um respeito realmente à sociedade, ao nosso público. Muito obrigada. Esclarecido. Muitíssimo. Foi muito bom realmente. Muito obrigada, Major. Bom trabalho, né? E que vocês cheguem e vão chegar certamente a um resultado que possam evitar outros acidentes como esse. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora a gente tem informações de que os corpos de Juan Lemos e da pequena Ana Alice, filha dele, eles são pai e filha, morreram nessa tragédia do empresário curitibano Jefferson Juarez, foram liberados pelo Instituto Médico Legal durante essa madrugada. E sobre esse assunto eu converso agora com a Larissa Santiago. Olá, Larissa, bom dia. É isso mesmo que eu acabei de falar, né? Os trâmites legais já foram concluídos. Você tem mais informações atualizadas sobre a liberação e o translado dos corpos? Tenho sim, Daniela. Bom dia para você, meu bom dia especial para você que acompanha a programação do Manhã no Ar nessa quinta-feira. Como você falou, o corpo do Jefferson Juarez, o empresário, já foi liberado na madrugada dessa quinta-feira por volta de 1h30 da manhã e deve seguir para Curitiba. O corpo do Juan Lemos e da filha dele, Ana Alice, também foram liberados na madrugada dessa quinta-feira, um pouquinho mais cedo, por volta de 1h da manhã e devem seguir para Novo Aripuanã. O corpo do Henrique Neto deve ser velado aqui em Manaus mesmo. A esposa está só esperando os familiares chegarem de Mato Grosso. E como a gente viu, os corpos do João Jerônimo, do piloto, e também do Frederico Cruz já foram velados na noite de ontem, do Frederico Cruz lá na Assembleia Legislativa e do João Jerônimo em uma funerária
que fica ali na Cachoeirinha, funerária São Francisco. É claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação no decorrer do dia e também a gente espera que esse acidente seja esclarecido, né? Não só para dar uma resposta para a família, mas também para evitar que novas tragédias sejam registradas. É um momento incontestável de muita dor. A gente sabe que essas perdas não podem ser reparadas, mas é preciso dar uma explicação para os familiares e também para a população, né? Ainda mais considerando o momento que a gente vive, né? Teve a tragédia com os jogadores lá de Chapecó. E agora mais essa tragédia aqui em Manaus que acabou vitimando outras 6 pessoas, né, Dani? Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. É um assunto realmente muito triste que a gente vai atualizando para você. Há cerca de um mês, nós mostramos aqui no Manhã no Ar a história do Leonardo Souza, um jovem que nasceu sem os braços, mas que tinha aí o sonho de dirigir o próprio carro, um sonho de liberdade, um sonho de todos nós. Depois de muita força de vontade, dedicação, Leonardo conseguiu tirar a Carteira Nacional de Habilitação e, com isso, ele é a primeira pessoa com esse tipo de deficiência a conseguir uma CNH aqui na região norte. Vamos ver a vitória do Léo. A carteira simbólica é grande, mas maior ainda é a conquista. Leonardo nasceu com má formação congênita, não tem os braços, mas nesta quarta-feira recebeu a Carteira Nacional de Habilitação. O sonho é antigo e o treino aconteceu em carrinhos de brinquedo. A minha CNH sempre foi um sonho que eu tive desde criancinha, né, de bebê, que eu sempre fui apaixonado por carro, sempre quis ter um carro, eu sempre quis ser um motorista. O esforço deu certo. Ele passou de primeira e sem nenhuma falta no percurso. Aos 18 anos, Leonardo é um exemplo de superação e a deficiência física nunca foi um obstáculo. A gente sabia que ele ia conseguir, porque tudo que ele quer, ele consegue. Mãe, eu quero isso, ele vai em frente e ele consegue. Mostra pra gente que ele é a superação. Foi ele mesmo que teve a ideia de como adaptar o carro e faz tudo com os pés, inclusive essa assinatura aí na CNH. A conquista é inédita no norte do país. O Léo agora é inspiração para um novo pacote de medidas, voltado para pessoas com necessidades especiais, conseguirem também a habilitação no Amazonas. Segunda-feira, às 10 horas, nós iremos fazer o lançamento da nossa programação, voltada para o deficiente físico, onde o Detran e as autoescolas farão uma grande parceria para facilitar, para que eles tirem aí a tão sonhada habilitação. Muito bacana, né? Um exemplo para todos nós. Às vezes a gente acorda, acha que tem algum problema, não tem nada, gente. Tudo é passível de solução. O Léo é um grande exemplo. A mídia, de modo geral, nós jornalistas acompanhamos a história dele desde que ele era muito pequenininho. Essa é mais uma conquista entre várias conquistas que ele já teve. O Léo, por exemplo, ele consegue nadar mesmo não tendo os braços. Ele aprendeu através da bototerapia, né, um tratamento com os botos. É colocado, lógico, um colete e ele consegue, imitando o movimento dos botos, com apenas o tronco e as pernas, ele consegue se deslocar dentro d'água. Ele é uma linda história de superação e a gente aplaude cada conquista dele. Foi afastada do cargo a médica Olívia Neves, que aparece em um vídeo divulgado em uma rede social falando ao celular durante um atendimento. Esse vídeo viralizou. O vídeo, a profissional permanece aí no celular, olha só, enquanto um paciente aguarda dentro do consultório do SPA da Galileia. Nas filmagens, ela está ao telefone usando palavras de baixo calão. A Suzan e o Conselho Regional de Medicina informaram que vão abrir sindicância para apurar o ocorrido. Segundo o Conselho Regional de Medicina, caso Olívia Neves seja condenada, ela poderá sofrer penalidades como advertência, suspensão ou até mesmo cassação do título de médica. Claro, o médico, ele é um ser humano, ele tem problemas também, mas como profissional de qualquer área, na hora, sobretudo, que está ali diante do paciente, tem que minimamente manter ali o respeito. Hoje foi feito, então, por um parente da pessoa que estava sendo atendida, esse vídeo viralizou, como eu falei, né, se espalhou aí pela nossa cidade, estado, até pelo Brasil, e aí coube às autoridades tomar alguma atitude em relação à médica para que essas coisas não voltem a acontecer, esse desrespeito com os pacientes. O Jornal A Crítica de hoje também destaca esse caso absurdo. A manchete é palavrão e deboche durante consulta. Suzan e CRM abrem inquérito e pedem afastamento da médica. Você pode conferir essa e outras reportagens completas através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis e o aplicativo já está disponível para os sistemas Android e também iOS.
Agora a gente traz uma matéria de comunidade. Moradores da rua Curió, no São José 2, reclamam da falta de iluminação pública no local. Segundo eles, há um mês os postes foram trocados, mas as lâmpadas não foram recolocadas não, viu? Outra reclamação da comunidade é uma obra inacabada do Prosamin. Hoje a nossa equipe veio aqui para a rua Curió, no São José 2, para mostrar a situação dos moradores. Olha só a escuridão que está aqui. O seu Mário mora aqui e convive com essa escuridão todos os dias, né, seu Mário? Você vê, trocaram os postes, trocaram os fios todinho, a fiação, e não colocaram lâmpadas nem nada. Nós estamos aqui a risco de ter um assalto, a risco de até bala perdida aqui, que é muito perigoso. E o que a concessionária falou quando veio trocar esses postes? Eles falaram que vinham colocar lâmpada, né? Mas não era eles que iam colocar. Era outra turma, outras coisas que iam colocar. Aí foram-se embora, até hoje, até agora não conseguiram defeitar. Esse poste de energia elétrica aqui é o único que está com a lâmpada, porque para trás não tem iluminação e para frente também não. A rua está clara por causa desse poste e algumas casas colocam lâmpadas para o lado de fora na tentativa de oferecer essa energia elétrica. Vocês também ficam no escuro, né? Realmente, tudo no escuro aqui, né? Perigoso aqui, né? A gente não pode mais nem sair para consulta de médico de madrugada por causa disso. Agora você imagina, você tem que acordar de madrugada para conseguir uma ficha no médico e não pode, por quê? Porque não tem energia elétrica, porque você fica com receio. Vamos chegar aqui nesse outro poste de energia. Olha só, poste novinho aqui, numeração aqui embaixo no poste, fiação toda nova, mas lâmpada que é bom lá na ponta, não tem não. Você pode observar aí, né? Tá uma escuridão totalmente. E a bandidagem também aqui corre solta, né? E tá por isso mesmo aqui. Deus nos acude. Sobre o Prosamin, pararam aqui a obra, deixaram a obra aqui tudo por acabar e ficou isso aí mesmo. Esse é outro problema dos moradores aqui da rua Curió. O Gilmar mora aqui também, tem essa questão do Prosamin, né? Começaram a obra, não terminaram? Isso. A obra vem se arrastando há 8 anos pelo projeto aqui do Prosamin. Eles fazem um pouco aqui, um pouco ali, mexem ao mesmo tempo em 3 bairros, Novo Aleixo, Tranquedo e São José. E ao mesmo tempo a obra não é concluída. E a gente fica a mercê aqui do escuro, vamos supor, do perigo. Pode acontecer alguma coisa com as nossas crianças, com a gente mesmo que chega da aula, né, que chega do trabalho. E fica por isso mesmo. E a gente comunica o governo, os defensores públicos, eles pressionam o governo diz que o que eles podem fazer é que eles estão trabalhando de pouquinho. A gente fica aqui na expectativa mesmo e espera que as autoridades competentes tomem uma providência. Enquanto isso, o poste continua sem lâmpada. Aguardamos aí uma posição, né, dos responsáveis pela essa falta de iluminação. Agora a gente fala dos casos de polícia. Um homem foi morto e outro preso na manhã de ontem. Eles são suspeitos de assaltar uma distribuidora na Avenida Torquato Tapajós. Danilo Alves tem as informações sobre esse caso pra gente. Tudo aconteceu por volta de 12h30. Isso foi no meio da Torquato Tapajós. Nesse momento, os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária chegaram no momento do tiroteio. Quando vocês chegaram, já estava a situação montada, né? Já ouviram os tiros e aí o que foi que vocês fizeram? Exatamente. No momento que nós estávamos de patrulhamento na Avenida Torquato Tapajós, nos deparamos com um cidadão disparando em via pública. Fizemos o acompanhamento de toda a situação e acabamos prendendo em flagrante o nacional Márcio Pereira. E com o nacional Márcio foi apreendido uma arma, um 38. No caso, essa 38 seria a arma usada para eles tentarem roubar essa loja, certo? Exatamente. A arma foi apreendida com o Márcio, que foi que efetuou o roubo qualificado na citada loja. E outra situação também foi que um homem, que ainda não foi identificado, morreu no momento da ocorrência. E olha só,
não foi a polícia militar, de acordo com eles, não foi a polícia militar que realizou esse disparo, que ele acabou sendo atingido nas costas, foi sim um transeunte, uma pessoa que passava pelo local. Alguns afirmam ser um policial paisana, outros acham que seria um cidadão comum que estava passando por ali e estava armado, mas nada está confirmado. A única coisa que a gente sabe é que esse suspeito de ter assaltado foi atingido e acabou caindo. O outro veio até aqui ao 20º Distrito Integrado de Polícia e foi apresentado ao delegado da Polícia Civil. São 6 horas e 54 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco para mostrar a movimentação na cidade durante esse feriado, com imagens ao vivo direto do RC Coop. Tem também o quadro Mais Saúde e a gente fala de veganismo. Pais incentivam as crianças a não comerem dieta à base de proteína animal. Será que isso interfere de alguma maneira no desenvolvimento delas? A gente vai ver em instantes. Volta já já.